Olá galera, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Ricardo que está falando e hoje a gente vai conversar um pouco sobre geografia, tá bom? Principalmente os conteúdos e alguns conceitos referentes à estrutura demográfica e às migrações, trajetórias sociais e compreensão dessas diferenças, tudo bem? Então vamos lá para algumas informações para melhor compreendermos todo esse processo, né? A estrutura etária. A divisão populacional por faixa etária mais utilizada atualmente no Brasil foi proposta pelo IBGE, foi criada lá pelo Getúlio na década de 30, né, que considera a distribuição etária da seguinte forma, galera. Os jovens até 19 anos, ou seja, de 0 até 19, né, os adultos a partir de 20 até os 59 e os idosos de 60 anos para frente, tudo bem? Essa divisão, porém, galera, apresenta algumas diferenças quanto aos intervalos de idade, de acordo com a conveniência dos países e dos organismos interessados e que melhor estrutura e cuida e pesquisa esses dados em relação a cada território, cada país, cada nação, tá bom? Assim, alguns países, por exemplo, utilizam a divisão da ONU, que considera jovens aqueles que têm idade de 0 até 14 e não até 19, como nós comentamos aqui de acordo com o IBGE. Os adultos, aqueles que têm entre 15 e 59, né? E os idosos, aqueles que apresentam idade superior aos 60 anos. Então temos algumas diferençazinhas que a gente consegue perceber de acordo com algumas análises, analisando, né? Pesquisando um pouco sobre cada país e levando em consideração quem é que pesquisa isso em cada território, nós temos essas divisões, mas que não interfere muito, por exemplo, se formos comparar, né? Porque cada país tem a sua estrutura, tem a sua dinâmica, tem a sua análise, tá bom? A importância da pirâmide etária, que é uma das formas mais dinâmicas de se conhecer a estrutura de uma população, galera, né? A pirâmide etária, né, são gráficos de distribuição por faixa etária e por sexo. Ela também pode ser chamada de diagrama da estrutura etária. Vamos ver, né, como funciona isso, né? É uma ilustração que demonstra a distribuição dos vários grupos de idade em uma população humana e que, idealmente, tem uma forma de pirâmide, tudo bem? Na parte direita dessa pirâmide está representada a distribuição etária das mulheres e na parte, evidentemente, esquerda, a dos homens. As pirâmides são muitas vezes vistas como meio mais eficaz, mais coerente, né, para se descrever graficamente a distribuição etária e sexual de uma dada população, em parte devido à clareza das informações que ela consegue apresentar. Tá? Aí tem algumas, nós temos dois exemplos, né, de pirâmides etárias, né, de forma aleatória eu peguei para que a gente possa ver como que funciona a estrutura mesmo, tal como aqui mencionado, ó, na parte amarelazinha, né? Os homens, no caso a parte esquerda, e a parte um pouco esverdeada, na parte direita, as mulheres. Tudo bem? Depois a gente vai analisar como funciona essa estrutura, a base, o meio e o ápice. Né? Por exemplo, está muito diferente aqui da base do corpo, no caso do meio, e o ápice, no caso do topo, está muito diferente dessa, né? A pirâmide etária é a mesma, só que os dados que são apresentados para que a gente possa entender como funciona aquela dinâmica é que nos apresenta algumas diferenças, tudo bem? Vamos lá para o próximo, tá? Análise de uma pirâmide etária. Nós temos basicamente 3 pontos a ser analisado. No caso, a base, o meio, que pode ser chamado também de corpo, e o topo, que pode ser chamado também de ápice, tá bom? A base, vamos lá, parte inferior da pirâmide. Vamos lá para algumas informações. Uma base larga, extensa, né, representa uma alta taxa de natalidade. Indica um elevado percentual de jovens no total da população e a necessidade daquele governo específico, daquele lugar, né, daquele território, fazer grandes investimentos em creches, escolas, universidades e investir também em parâmetros médicos sanitários, tá bom?
Já uma base estreita representa uma pequena taxa de natalidade, indicando aí, galera, um estágio mais avançado da transição demográfica, ou seja, viu como há diferenças, tal como a gente viu nos dois gráficos anteriores, um gráfico com uma base um pouco mais alta, né? Um pouco mais, digamos, maior, consequentemente uma outra um pouco menor, caminhando para um desenvolvimento do seu corpo, caminhando para um desenvolvimento do seu ápice, no caso do seu teto, né? E a gente vai ver como funciona isso. O corpo, que é o meio da pirâmide, representa parte da população economicamente ativa, ou seja, aquela população que está em uma idade apta a produzir e, consequentemente, contribuir para que o Estado, aquele dado Estado, possa arrecadar impostos e, consequentemente, haver um lucro interno, né? Um corpo largo indica um grande número de pessoas em idade economicamente ativa. Quanto maior a proporção de adultos na população de um país, maior é a possibilidade de geração de riquezas, porque quanto mais adultos, digamos assim, eles conseguem, por exemplo, trabalhar, consequentemente produzir riquezas para que essas riquezas possam ser vendidas, né, e o lucro possa acontecer, tá bom? Além de ser responsável pelas atividades produtivas, esses adultos também contribuem para a arrecadação de impostos pelo governo, né? Em alguns países, a população adulta é bem maior se comparar, por exemplo, né, com a soma de a população infantil e idosa. Por exemplo, muitos países na Europa são países ditos desenvolvidos, a quantidade de idosos em idade, desculpa, a quantidade de adultos muito maior se compararmos os infantis, as crianças e os idosos, a quantidade de adultos é muito maior, ou seja, a probabilidade de você adquirir riquezas porque os adultos trabalham, estão em uma idade economicamente ativa perfeita para o trabalho, vai acontecer, né? Países com essa característica vivem um bônus demográfico, ou seja, é muito positivo, né? Desde que essa positividade gira em torno de se esses adultos estão na idade economicamente ativa e eles contribuem para a produção interna, para consequentemente a venda, exportação existir, e eles também contribuem para que a arrecadação de impostos possa existir por parte do governo, esses empregos, né, eles devem acontecer principalmente de uma forma mais formalizada. Carteira assinada, como a gente conhece aqui no território brasileiro. Porque os informais é muito complicado da gente obter informações levando em consideração os trabalhos que eles exercem, porque são informais, é muito complicado o IBGE, por exemplo, no território brasileiro, ele trazer um diagnóstico de quais os afazeres, quanto é que lucram, qual é a contribuição a partir da coleta de impostos que o Estado arrecada, é muito complicado esse ponto, tá bom? E aí, o ápice, no caso, é a parte superior da pirâmide, tudo bem? Indica a proporção de idosos que existe naquele dado território, naquela dada localidade, né? Um ápice largo indica elevada expectativa de vida, ou seja, um território muito bom de se viver, né? Que é o número médio de anos que uma pessoa vive em determinado lugar. Essa pessoa ela tem o Estado amparando-a quando a aposentadoria chega. Nós temos um serviço médico sanitário que é extremamente eficaz, índice de criminalidade que é muito baixo, evitando, por exemplo, a ceifação de vidas, né, por questões vinculadas a bala perdida, assassinatos, latrocínios, homicídios, enfim, né? Um ápice estreito indica uma reduzida expectativa de vida, ou seja, é um território que para a população mais idosa viver é muito complicado, porque temos um serviço médico sanitário que é extremamente deficiente, nós temos expectativa de vida ficando menor, porque os idosos não têm muitos afazeres depois, né, de se tornarem aposentados. Nós temos um índice de criminalidade contribuindo para que a ceifação dessas vidas possa acontecer, tá bom? No primeiro caso,
o governo deve investir muito mais em seus sistemas de saúde e sistema previdenciário para atender a necessidade desse grupo esse que em alguns países, por exemplo, França, Japão, Inglaterra, até o próprio Brasil, né? Grupo esse que vem aumentando a sua quantidade de pessoas que pertencem a ele. Tudo bem, que está certo que no Brasil nós temos, né, por mais que a expectativa de vida está aumentando, ainda é muito pequena, mas já temos índices que comprovam que o território brasileiro está ficando cada vez mais idoso, digamos assim, ou seja, a expectativa de vida está melhorando, está aumentando, de acordo com dados de algumas instituições, órgãos, principalmente órgãos esses como o IBGE, tá bom? Aqui um exemplo disso que eu mencionei, ó, no caso, a pirâmide A, que é essa aqui à nossa esquerda. A pirâmide B, essa aqui à nossa direita. Notem, por exemplo, como está a estruturação dessa dinâmica para com essa aqui, né? Nós temos a base muito mais longínea, digamos assim, né? E nós temos o corpo, que é um corpo não tanto quanto avantajado e caminhando para muito estreito aqui no seu ápice. Ou seja, é um território dito subdesenvolvido. Essa pirâmide etária aqui, ó, ela é típica de países subdesenvolvidos. Nós temos a alta taxa de mortalidade, a alta taxa de natalidade, uma baixa expectativa de vida, alta taxa de dependência econômica, por exemplo, ao contrário da pirâmide B, né? Totalmente estruturada de uma forma muito, muito, muito diferente da pirâmide A. Notem, por exemplo, ó, típica de países desenvolvidos. Nós temos uma pequena taxa de natalidade, se compararmos com aqui a pirâmide A. Nós temos uma grande expectativa de vida, notem aqui o ápice. E nós temos, né, uma baixa dependência econômica, porque temos uma idade economicamente ativa em grande proporção, por exemplo. Tá bom, galera? Então vamos para o próximo, tá? Distribuição etária. De acordo com o censo, né, de 2010, que é o nosso último censo que foi trabalhado, esquematizado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no caso IBGE, o Brasil possui 68,5% de sua população em idade economicamente ativa, ou seja, ali entre os 15 anos até os 64 anos, né, de acordo com os dados oficiais. Nos últimos anos, a proporção de idosos apresenta um crescimento constante, mesmo que em grau muito diminuto, mas apresenta, né, um crescimento constante. E a população de crianças está cada vez mais reduzindo. Então, nós estamos tendo uma faixa etária, né, que é dita adulta, que no território brasileiro vem aí, né, de 15, 19 até 60, 64 anos, né, ficando cada vez mais e nascendo cada vez menos e, consequentemente, ficando cada vez mais idosos, cada vez mais velhos, né? Uma informação interessante para nós, ó. Como há poucos brasileiros em idade de dependência, no caso que dependem de outros, as crianças e os idosos, esse momento caracteriza uma época potencialmente propícia ao desenvolvimento econômico, porque nós vamos ter muito mais pessoas da idade economicamente ativa. Mas o Brasil só se beneficiará, como havia mencionado nos slides anteriores, né, dessa janela de oportunidade, ou seja, né, a razão de dependência ela é positiva, se conseguir absorver toda essa mão de obra qualitativa com empregos formais. E, consequentemente, uma geração de renda vai acontecer devido à dinamicidade do mercado interno, levando em consideração os ditos trabalhadores, vou ser um pouco mais coloquial, os trabalhadores de carteira assinada. Tudo bem? Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma pirâmide etária, né? A expectativa de vida do Brasil, por exemplo, de 2017, nós temos ainda uma base um tanto quanto avantajada, né? Um corpo um tanto quanto avantajado e um ápice aqui, a cabeça da pirâmide, que necessita de mais cuidados para que a expectativa de vida no território brasileiro possa aumentar. Olha a descrição do gráfico, né? Santa Catarina apresenta a maior expectativa de vida no território brasileiro, com aproximadamente 79,4 anos de média
né, de sobrevivência do catarinense. Em detrimento, o Maranhão, que apresenta a menor expectativa de vida com aproximadamente 70,9, ou seja, 70 a 71 anos de idade, né? Com a maior parte da população em idade ativa, o Brasil ganha a rara oportunidade de acelerar, ou seja, acelerar o desenvolvimento econômico e o que a gente chama de janela de oportunidade, desde que seja, né, colocado em prática aquilo que mencionamos no slide anterior, ou seja, as pessoas devem trabalhar de carteira assinada para, consequentemente, uma geração de renda ser mais positiva, né? Aqui nós temos o Brasil ficando cada vez mais velho e estável, né? Olhem, por exemplo, na década de 80, década de 90, aumenta a expectativa de vida, consequentemente, aqui, ó, consequentemente, nós temos uma diminuição de nascidos, se compararmos, fica muito mais equiparado aqui de 80 para 90. Nós temos aqui, ó, de 2000, notem como está estruturada a expectativa de vida, por exemplo, aqui, né, no ápice, ficando cada vez mais velhos, a população brasileira. Notem, por exemplo, em 2010, está cada vez nascendo menos, consequentemente temos aqui uma idade econômica ativa muito mais satisfatória e temos a expectativa de vida cada vez mais aumentando. Notem, por exemplo, que as mulheres elas têm uma expectativa de vida muito maior se compararmos com os homens, porque ela se cuida muito mais, isso é de acordo com a genética, uma característica do sexo feminino, tá bom? Beleza? Observe na tabela a seguir a distribuição etária de alguns países do mundo. E a gente vai notar que o Brasil está situado em uma posição intermediária e mais próximo dos países maduros, por incrível que pareça, com aumento da população idosa, mas ainda com expressiva população adulta, né? A população brasileira, galera, está envelhecendo, enquadrando-se em uma situação de avançada transição demográfica, resultado do declínio da mortalidade e da natalidade. Por mais que estejam ainda morrendo muito e nascendo muito, já diminuiu drasticamente, isso é um ponto positivo, com aumento da faixa etária superior a 60 anos e redução da faixa etária inferior a 20 anos. E aqui nós temos a distribuição do gráfico. Notem, por exemplo, que o Japão, né, é o território, digamos assim, mais velho do mundo. 65 ou mais anos de idade, nós temos uma quantidade muito grande da população que é inserida nessa faixa etária. Quase 29% da população japonesa é uma população idosa, né? Aqui nós temos o país Brasil. Nós temos aqui 8,61, que é considerável, e o que a literatura menciona pra gente é que nós estamos aí caminhando para um amadurecimento. Tudo bem, galera? Beleza? Espero ter contribuído mais uma vez com o aprendizado e entendimento de vocês para com esse conteúdo, tá bom? Até mais, foi um prazer imenso, sempre é um prazer imenso ter vocês aqui. Estudem, façam as tarefas inseridas nessa trilha, tá? Toma um café de vez em quando, se alimente, estude, vejam bons filmes, leiam bons livros e cuide de quem você ama, tá bom? Eu desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui. Até!